pneus do trem de pouso não estouram porque são projetados para uma carga de 4 a 5 vezes maior que a necessária durante o pouso. A roda em si pode quebrar, mas o pneu não vai estourar. Esta pequena dica, baseada na psicologia das pessoas, pode ajudá-lo a escolher a fila mais rápida no aeroporto. Se houver várias filas no check-in, opte pela da esquerda. Você provavelmente chegará ao balcão mais rapidamente dessa maneira. A maioria das pessoas é destra e intuitivamente escolhe o lado direito. Sua pele geralmente fica um pouco seca durante o voo. Isso acontece devido aos baixos níveis de umidade na cabine. Carregue um bom hidratante com você para manter sua pele hidratada a bordo. Você sabe que os pilotos de avião sempre comem refeições diferentes antes de um voo? Dessa forma, se um deles tiver intoxicação alimentar, o outro poderá assumir o controle da aeronave. As mesas de bandeja do avião são uma das superfícies mais sujas dentro da cabine, então certifique-se de lavar as mãos com frequência e limpe essa mesa com um lenço antibacteriano para se livrar de todas as bactérias que vivem lá. Se você estiver sentado em um assento no corredor, poderá ter mais espaço para esticar as pernas. Basta apertar o botão na parte inferior do apoio de braço mais externo. Isso moverá o apoio de braço para cima, dando-lhe mais espaço para as pernas e evitando que o apoio de braço fique apertando você. Aqui está uma razão pela qual as luzes da cabine são apagadas. Os passageiros precisam se acostumar com a escuridão caso ocorra um pouso de emergência à noite. Dessa forma, seus olhos já estão acostumados com a ausência de luz, o que facilita a evacuação. Os comissários de bordo pedem que você abra persianas para que possam ver o que está acontecendo lá fora. Dessa forma, eles podem escolher a melhor maneira de evacuar os passageiros em caso de emergência. Quase todos os aviões de passageiros são branco, já que essa cor reflete melhor os raios solares e impede que o avião esquente. Outra boa razão é que a tinta branca é mais barata. Além disso, trabalhadores e engenheiros podem facilmente notar danos em uma superfície branca. É melhor evitar tomar decisões importantes durante um voo. Seu cérebro não recebe oxigênio suficiente nessa altitude, o que afeta negativamente o seu funcionamento. Goma de mascar, balas duras e balas de menta podem ajudá-lo a evitar aquela irritante pressão no ouvido durante a decolagem e pouso, mas não por causa das balas em si. Você se sente melhor graças ao processo de engolir. Bocejar também ajuda. Quanto à goma, ela também ajuda a se livrar do mau hálito causado pelo ar rarefeito em altas altitudes, que puxa a umidade para fora do seu corpo. O ar seco pode fazer você se sentir como se estivesse ficando resfriado. O ar na cabine seca o nariz e a garganta, como se você tivesse os sintomas de um resfriado. Esses sintomas geralmente desaparecem logo após o pouso. A água usada para fazer café e chá a bordo nem sempre é limpa o suficiente. Sim, muitas empresas usam filtros de água muito bons agora, mas ainda assim é melhor pedir água engarrafada se você estiver com sede. Esse pequeno triângulo na parede da aeronave sobre o seu assento significa muito para comissários de bordo. Esses triângulos marcam as janelas através das quais você pode ver indicadores intermitentes. Isso sinaliza a retração do trem de pouso e o fechamento das abas. Digamos que os pilotos descubram que há algum problema. Nesse caso, um comissário de bordo corre para a janela necessária para verificar o que está acontecendo. Mas para os passageiros, este é o melhor lugar para fotos, já que se pode ver as asas perfeitamente. Assentos no meio da cabine, acima das asas, são os melhores se você costuma sentir enjoo. Esta região é mais equilibrada e agita menos durante turbulências. Se você tende a ficar nervoso durante o voo, faça algum exercício físico não muito tempo antes de embarcar no avião. Um treino rápido ajuda a diminuir seus níveis de estresse e faz com que seu corpo libere endorfinas, os hormônios da felicidade. Além disso, essa atividade física compensa as horas que você passa parado. As turbinas estão localizadas sob as asas, diminuindo o custo dos reparos dos motores e tornando o acesso mais rápido e fácil. Anteriormente, elas costumavam ser colocadas na cauda. Requeria equipamentos caros e muito mais tempo para reparos. Quando começaram a instalar os motores abaixo das asas, os preços das passagens caíram. Imagine que você está voando em um balão de ar quente. Está vendo o sistema de queima instalado sob o saco, também chamado de envelope? Aquece o ar dentro, o que faz o balão subir. Então, a turbulência é o mesmo ar quente, mas criado pela natureza. Quando o ar esquenta, ele sobe um avião. Quando fica mais frio, a aeronave cai e os passageiros sentem como se estivessem andando de montanha-russa. Um fluxo de ar quente deixado por outro avião também pode causar turbulência. É comum na maioria dos voos, mas geralmente a turbulência é tão leve que os passageiros nem sentem.
Você sabia que os aviões podem voar mesmo depois que um motor falha? Os pilotos podem controlar essa emergência e pousar a aeronave com segurança. Os passageiros podem sentir uma ligeira inclinação durante o voo, mas na maioria dos casos nem ficam sabendo que o avião está voando com apenas um motor. Seus olhos recebem oxigênio diretamente do ar. Ele não é entregue pelo sangue. Assim, seus olhos podem se sentir um pouco secos durante o voo. Leve colírio na sua bolsa. Ajudará a manter seus olhos úmidos. É proibido transportar grandes volumes de líquidos a bordo, porque algumas substâncias perigosas podem se dissolver facilmente na água. Se um avião tem que pousar na água, suas asas se tornam um travesseiro capaz de salvar vidas. Tanques de combustível vazios também ajudam as aeronaves a se manterem à tona. Por sinal, pode levar de 10 minutos a 60 horas para o avião afundar. Tudo depende do modelo, das condições climáticas e das habilidades dos pilotos. Aqueles comissários de bordo sorridentes que você encontra quando entra na cabine, geralmente escondem as mãos atrás das costas. Eles estão contando as pessoas que entram no avião para garantir que todos os passageiros estejam a bordo. Apesar de tudo o que falam sobre a comida do avião, na verdade, ela não é tão ruim. O problema é o seu paladar. Não é tão aguçado, já que o ar na cabine deixa sua boca seca. Também afeta o seu olfato. É por isso que as companhias aéreas adicionam muitas especiarias e sal às suas refeições. É verdade que seu cabelo cresce mais rápido durante o voo? Na verdade, não. Os cientistas não conseguiram provar isso. Esse mito surgiu na primeira parte do século XX, quando alguns passageiros notaram que os seus pelos curtos no rosto haviam crescido durante o voo. É normal que as pessoas tenham dor de cabeça durante o voo, especialmente logo após a decolagem. Você sobe a uma altitude mais alta do que o Monte Everest em cerca de 10 minutos. Essas mudanças acontecem muito rápido para o corpo se ajustar. Os cintos de segurança nos aviões passam pelo seu abdômen para evitar que você bata contra o teto em caso de turbulência. Quando isso acontece, a aeronave começa a se mover para cima e para baixo, e seu cinto segura você com segurança. Os cintos nos carros protegem as pessoas de colisões horizontais. Os aviões têm proteção especial contra raios. Mesmo que seja atingido por um, os passageiros não sentirão. Os aviões são cobertos com um revestimento de alumínio que conduz corrente elétrica, mas não a deixa entrar no avião. Eletrônicos e tanques de combustível também têm proteção extra. Os assentos de avião são tão desconfortáveis porque as companhias aéreas tentam encaixar o maior número possível de passageiros na aeronave. É por isso que há tão pouco espaço entre os assentos. 2 filas adicionais significam 12 passageiros a mais. Além disso, as empresas tornam os assentos mais leves para economizar nos custos de combustível. Até mesmo um peso extra aparentemente insignificante pode custar milhares de dólares a uma companhia aérea. E por sinal, o seu assento tem um revestimento resistente ao fogo. É necessário para evitar que um incêndio se espalhe em caso de acidente. Trabalhadores aeroportuários transportam bagagem não coletada para centros especiais. Se o proprietário não aparecer dentro de 3 meses, a bagagem é colocada à venda em lojas especializadas. Você não podia usar seu telefone em um avião no passado, já que os telefones celulares eram realmente perigosos para a navegação. Seus sinais de rádio poderiam interromper as configurações na eletrônica da aeronave. As máscaras de oxigênio caem não apenas durante uma turbulência forte, mas também quando a pressão do ar dentro da cabine muda drasticamente. Os passageiros ficam bem se colocarem suas máscaras de oxigênio, mas tais casos são considerados uma emergência. E os pilotos fazem o possível para descer rapidamente a uma altitude segura para que os passageiros possam respirar sem máscaras de oxigênio. Você está experimentando uma calça jeans, um vestido ou uma jaqueta e está prestes a enfiar a mão no bolso quando percebe que não há bolso de verdade. Ele simplesmente não está lá. Mas por que alguém criaria bolsos nos quais você não pode colocar nada? Agora seria um bom momento para pegar seu iPhone que foi do falso bolso para o chão. Bem, o motivo dos bolsos falsos é simples. Se uma peça de roupa tiver um corte ou formato específico, os bolsos podem estragá-la. Eles podem alterar a forma desse vestuário. A solução? Livrar-se de bolsos em áreas-chave. Além disso, os bolsos falsos são obviamente mais baratos e eles não ficam embolados. Curiosamente, essa prática remonta ao século XVII. Nessa época, os bolsos eram realmente removíveis, pareciam pequenas bolsas. As mulheres, por exemplo, podiam movê-los de uma roupa para outra. Infelizmente, também era muito conveniente para batedores de carteira. Eles podiam pegar esse bolso e fugir com ele.
As roupas se tornaram mais aerodinâmicas, bolsos finos começaram a ser costurados diretamente nelas, em vez de bolsas acopláveis. Acreditava-se que isso tornava a forma da silhueta de uma pessoa mais atraente, mas logo as saias mais justas entraram na moda, e os bolsos sumiram. E as pessoas começaram a usar bolsas. Hoje em dia, a maioria dos bolsos é real, mas alguns deles ainda são falsos. Então, como podemos ter certeza de que não transformaremos um bolso falso em um buraco pensando que é real? Em primeiro lugar, dê uma olhada na costura ao longo da borda do bolso. Se você vir um único fio solto, apenas corte um pedaço dele e comece a puxar com cuidado. Se o bolso for real, o fio sairá facilmente. Mas se sentir que a costura não se move, provavelmente você tem um bolso falso em suas mãos. Se for o caso, deixe como está. Agora, vamos passar para outros objetos do cotidiano que podem estar escondendo alguns segredos. Por exemplo, esses sulcos em alguns tipos de chips. Por um lado, eles ajudam na distribuição de especiarias e temperos. Todas aquelas substâncias que fazem suas batatinhas terem gosto de queijo são armazenadas principalmente dentro desses sulcos. Além disso, os sulcos tornam os chips mais crocantes. Os marca-textos são feitos com uma tinta fluorescente semitransparente especial, que pode brilhar no escuro. Os tons de amarelo e verde claro são os mais populares porque não impedem que você veja o texto após a fotocópia em preto e branco. As fotocopiadoras percebem as marcas amarelas e verde claras como quase inexistentes e não as imprimem. Antigamente, o primeiro jeans tinha um problema. Trabalhadores e mineiros, que eram os primeiros usuários de jeans, usavam demais essa pobre peça de roupa. Como resultado, as costuras não resistiam ao estresse e rasgavam. Pequenos pinos de metal foram inventados para evitar que isso aconteça. A maioria dos zíperes metálicos tem um cadeado oculto. É por isso que você não deve deixar a alça do zíper para cima. Ao puxá-lo para baixo, ele trava automaticamente. Tudo graças a vários sulcos minúsculos escondidos embaixo da alça. Agora, vamos falar daquelas linhas horizontais em garrafas plásticas. Elas ajudam a segurar as garrafas. Algumas são produzidas com plástico macio. Sem as linhas, elas não manteriam sua forma. Em vez disso, torceriam facilmente ou até quebrariam. A espuma de banho não é apenas para diversão ou para dar um cheiro agradável. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente e você pode aproveitar o banho por mais tempo, com ou sem seu patinho de borracha. Já notou aquela camada de fluido transparente nas canetas de gel? É chamada de fluido de rolha. O gel dessas canetas contém partículas de pigmento dissolvidas em uma solução de polímero. O gel deve ser espesso o suficiente para manter as partículas de pigmento suspensas, mas também fino o suficiente para fluir no papel. A principal tarefa do fluido é ser uma barreira para evitar que o gel evapore ou vaze. Sem esse fluido transparente, sua caneta em gel não funcionaria. O fluido sempre fica em uma posição e não se dissolve com o gel. Nem se move para trás ou flui para fora da caneta. Os orifícios na parte inferior dos fones de ouvido permitem que o ar circule pelos alto-falantes. Eles ajudam a aumentar as baixas frequências, tornando os graves mais profundos. A qualidade do som também fica muito melhor. Alguns recipientes de leite têm umas marcas nas laterais. Deve ter sido amassado básico na hora de estacionar. Tô brincando. Essas marcas servem a vários propósitos. Quando o leite estraga, esse processo geralmente causa acúmulo de alta pressão dentro do recipiente. Eita! É aí que essa marca é útil. Ela não deixa a jarra explodir. Além disso, se você decidir congelar o leite, ele se expandirá como qualquer outro líquido. E, novamente, esse acessório aparecerá e evitará que o recipiente quebre dentro do freezer. É algo bom. As janelas do avião têm bordas arredondadas e essa é uma medida de segurança crucial, pois evita acidentes. Os pontos fracos geralmente estão situados nos cantos. Se as janelas do avião fossem quadradas ou retangulares, cada uma delas teria 4 pontos fracos em potencial. Sob pressão, entrariam em colapso. Se você olhar atentamente para as linhas de um bonde, verá que elas zigue-zagueiam para frente e para trás, em vez de ir em linha reta. O problema é que todos os bondes têm pantógrafos presos ao teto. A parte superior do pantógrafo é gradualmente desgastada pelo fio e, eventualmente, precisa ser substituída. Para desgastá-la de maneira uniforme, o fio não é instalado estritamente ao longo do trajeto do bonde, mas em zigue-zague.
À medida que o bonde se move, o pantógrafo desliza ao longo do fio e se desgasta uniformemente. Você deve ter se perguntado por que alguns recipientes de gasolina têm 2 orifícios com tampas, um maior e outro menor. Antes eu pensava que o buraquinho era usado para colocar alguma coisa em um recipiente menor, mas me enganei. Uma ocasião muito rara. Na verdade, você deve destampá-lo antes de despejar a gasolina pelo buraco maior, para evitar que ele espirre e derrame em suas roupas e no chão. A maioria das casas de botão em uma camisa são verticais, mas as de cima e às vezes as de baixo são horizontais. A razão é simples, esses 2 botões escapam com mais frequência do que outros. Felizmente, os produtores encontraram a solução que pode evitar que esses botões escorreguem. Casas horizontais! Que engenharia! Os botões tendem a escorregar menos dessas casas. Saquinhos de açúcar ou sal são mais fáceis de abrir do que muitas pessoas pensam. Não há necessidade de arrancar uma das pontas. O caminho certo é, na verdade, rasgá-los no meio. Alguns sapatos têm laços saindo na parte de trás. Seu principal objetivo é ajudá-lo a calçá-los com mais facilidade. Basta puxar o laço enquanto empurra o calcanhar para dentro do tênis, por exemplo. Você também pode usar esses laços para pendurar os sapatos em um gancho quando estiverem sujos ou quando quiser secá-los após a lavagem. Ou você pode passar os cadarços por ali se quiser amarrar pelo tornozelo. Quando você está a bordo do avião, pode ver um pequeno triângulo sobre o assento. Esses triângulos mostram à tripulação os melhores pontos para verificar os flaps pela janela. Se o seu calçado estiver muito escorregadio, basta pegar um pouco de lixa e esfregar no solado para dar melhor tração. Eles ficarão mais aderentes e você poderá usá-los na chuva. Se ficarem muito molhados, podem ficar grudentos. Se você fizer vários furos no fundo da lata de lixo, colocar e retirar os sacos de lixo, ficará muito mais fácil. Você não terá problemas com a sucção. Geralmente, você encontra sílica em gel em bolsas, sapatos e muitas outras coisas. Esse gel absorve o excesso de umidade. Não o jogue fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns pacotes de sílica em gel dentro deles. A garrafa térmica não foi inventada para manter o café quente. Ela foi feita por um cientista escocês que só queria um lugar seguro para manter seus produtos químicos em uma temperatura estável. Então ele pegou 2 garrafas, colocou a menor dentro da garrafa maior e aspirou o ar entre elas. Bem, de qualquer forma, obrigado pelo café quente. Se alguma vez você se encontrar preso no porta-malas do seu carro, mantenha a calma. Todos os carros devem estar equipados com um trinco de emergência para ajudar a abrir o porta-malas por dentro, no caso improvável de algo acontecer. Estas travas são tão bem pensadas que podem ser abertas por pessoas de todas as idades. Mais ainda, elas são projetadas para brilhar no escuro também. Você pode até mesmo puxá-las com a boca se não houver espaço suficiente para usar as mãos. Não importa como você chegou ao porta-malas em primeiro lugar. Continuando, se alguma vez você estiver trabalhando com agulha e linha, lembre-se de que não precisa enfiar a agulha diretamente no carretel. Você pode acabar perdendo a agulha completamente, sem mencionar que pode facilmente machucar seus dedos. Muitos conjuntos modernos de costura hoje em dia vêm com um lugar designado para guardar com segurança as agulhas. Ele está localizado na parte inferior do carretel de linha. Você só precisa puxá-lo para fora. É até feito para segurar várias agulhas de costura de cada vez. As canetas esferográficas descartáveis vêm com um pequeno segredo próprio. Você já notou que em algumas delas há um pequeno buraco na tampinha plástica? Na verdade, é um sistema de ventilação rudimentar. Ele serve para fazer com que a tinta chegue mais facilmente à ponta da caneta. Você não precisa sacudir o pontinho de tempero para fazer com que o produto saia. Não acredita em mim? Você não é o único. Vá pegar seu pote de tempero favorito. Se ele tiver uma dessas tampas plásticas removíveis, é perfeito para a experiência. Em vez de sacudir o frasco, tente segurá-lo na tampa de plástico enquanto ele está de cabeça para baixo. Agora, gentilmente gire o pote de um lado para o outro, e antes que perceba, o tempero flui lindamente sem ter que sacudir o frasco e fazer uma bagunça em todo o fogão. Para seguir no mesmo tema, a maioria dos saleiros e pimenteiros devem ter cristas no fundo do vidro. Caso algum tempero fique preso ali, coloque o fundo do saleiro contra o do pimenteiro e mexa-os de modo que as cristas raspem umas nas outras. O tempero deve se soltar facilmente agora, sem que você tenha que abrir o potinho. Quando o clima está frio, você muitas vezes tem tantas camadas de roupa que mal consegue sentir a bolsa ou as alças da mochila em seus ombros. Sem contar a rapidez com que elas podem deslizar.
Algumas jaquetas vêm com uma solução embutida para isso, na forma de uma pequena alça no ombro, com um gancho ou um botão. É para ser aberta e fechada confortavelmente para que você possa manter sua bolsa no lugar a qualquer momento. É mais provável que você o utilize apenas para descascar batatas, cenouras ou pepinos. Mas você também pode usar seu descascador de vegetais para picar finas tiras de cebola. Basta cortar a cebola em 4 verticalmente e depois começar a cortar. Isso também pode ajudar com aquelas lágrimas embaraçosas. A maioria das pessoas nem nota, mas se você olhar com atenção o tubo de pasta de dente, certamente verá algum tipo de esquema de cor ali, seja um ponto ou um bloco. As cores podem variar, elas podem ser preto, verde, vermelho ou até azul. Essas manchas coloridas servem, na verdade, para ajudar as máquinas de montagem na fábrica de creme dental. Elas identificam quando e onde essas máquinas precisam cortar os tubos e proceder para dobrá-los para a embalagem. Para a maioria dos tipos de calçados, se houver algo que pareça um pouco deslocado, saiba sempre que ele está lá por uma razão. A maioria dos fabricantes não coloca itens extras em calçados só por diversão. Seria definitivamente um desperdício de tempo e recursos. Para calçados como botas, por exemplo, muitas vezes há um pequeno laço na parte superior da parte de trás. A sua função é ajudá-lo quando você precisa calçar o sapato, permitindo puxá-lo rapidamente. Além disso, você também pode pendurar os sapatos em algum lugar, mais provavelmente para secar, uma vez que a maioria das botas é destinada a ser usada no frio. Já fui culpado pelo menos uma vez de me vestir demais com um monte de camadas só para não precisar enfiar tudo na minha bolsa de check-in. Mas isso se torna um problema quando você realmente tem que se sentar. O que você faz com seu casaco ou sua jaqueta? Confira com atenção o assento à sua frente na próxima vez que embarcar num avião. O gancho que mantém a mesa da bandeja na vertical pode funcionar também como um gancho de jaqueta. Desde que não precise fazer nenhuma refeição enquanto estiver no ar, está tudo certo. A maioria dos rímeis expira dentro de 3 a 6 meses, dependendo do fabricante. Você pode ajudar a acelerar esse processo se não tiver cuidado o suficiente. O bombeamento contínuo do pincel de rímel tentando pegar o produto empurra mais ar para dentro do tubo. Isto pode fazer com que seque muito mais rápido, e você, evidentemente, não obterá mais os resultados desejados com ele. Há uma maneira fácil de verificar se seu rímel ainda está bom o suficiente para ser usado. Se você não ouvir um estalo sempre que tirar a escova, pode muito bem precisar comprar um novo tubo desse cosmético. Sei que estamos vivendo na era dos dispositivos conectados por Bluetooth, mas para uma melhor qualidade de som, ainda recomendam o uso de fones de ouvido que se conectam através de cabos de áudio. Você se lembra de ver listras pretas nesses conectores? Elas não estão lá apenas para encaixar ao conectar ao seu telefone ou laptop. Feitas de um material isolante especial, estas faixas se destinam a proteger os fios quando o som está sendo transmitido, impedindo interferências. Com base no número de bandas, você pode descobrir qual extremidade vai para onde. Um espaço vazio sob a massinha expressa em um copo não significa que a empresa que a produz queira enganar você em relação a uma porção cheia. Não. É uma maneira de manter o macarrão intacto durante o transporte. Também ajuda na circulação da água quente que é derramada sobre o produto antes que você possa apreciá-lo. O decote em forma de V foi inicialmente projetado para servir a um monte de objetivos. Primeiro, como uma forma de prolongar a vida útil da peça de vestuário, ajudando a manter sua forma ao longo dos anos. Também serve para ajustar para sua cabeça passar através da gola, caso alguma esticadinha seja necessária. Desta forma, ela garante uma aderência confortável ao redor do pescoço. Por fim, ajuda a absorver o suor caso você esteja usando a camiseta durante o exercício. Não é mais necessariamente um costume, mas você já deve ter visto um paletó com um misterioso bolso adicional no lado direito. Acontece que este bolso era usado pelos homens para chegar facilmente a seus bilhetes de trem, já que a maioria deles tinha que viajar para o trabalho todos os dias. Isso os ajudava a manter o casaco abotoado, mas também dava o benefício do uso de um bolso. Agora, ele é apenas adicionado como uma decoração e não serve mais a um propósito real. Por falar em coisas que não usamos hoje em dia, ou pelo menos para seu propósito inicial, você sabia que a massinha de modelar surgiu originalmente como um produto de limpeza? Na década de 1920, o mercado precisava de um produto que pudesse ajudar a limpar a área de papel de parede ao redor dos fornos de queima de carvão. Foi assim que a receita do que agora conhecemos como massinha de modelar foi inventada. Ela era fabricada apenas em branco e deveria limpar o papel de parede ao ser enrolada para frente e para trás sobre a sujeira.
Foi somente mais tarde, nos anos 40, que novos produtos de limpeza de papel de parede foram criados e a massinha de modelar foi redirecionada para outra área do mercado. Embora eu sempre goste de um bom pedaço de torrada para o café da manhã, não é desagradável ter que limpar a torradeira. Bem, não mais, já que recentemente descobri que as torradeiras têm uma lâmina ou um painel no fundo que ajuda a se livrar facilmente de todas aquelas migalhas de pão irritantes. Costumava haver uma época em que você só podia ter acesso a jogos de videogame inserindo cartuchos em seu console de escolha. Estes minúsculos objetos deram muitas dores de cabeça a muitos médicos. As pessoas logo começaram a aparecer nos hospitais após terem engolido pequenos cartuchos de jogos, especialmente a geração mais jovem. Nintendo, a empresa que fabrica a maioria desses dispositivos, teve que encontrar uma solução criativa para evitar estes acidentes. Portanto, hoje em dia, os cartuchos do Nintendo Switch são revestidos propositalmente com produtos químicos específicos que podem deixar um sabor amargo verdadeiramente ruim na boca. Não que eu recomendaria que você experimentasse e provasse por si mesmo. Imagine que você é um detetive de arte e sua tarefa é explorar os mistérios por trás das pinturas mais famosas do mundo. Estou falando de obras de Da Vinci, Michelangelo, Picasso. Pegue sua lupa, pois essa jornada está prestes a começar. O primeiro lugar da sua lista é Roma. Depois de saborear um delicioso macarrão, você segue para a Capela Sistina, lar do teto mais famoso do mundo. Ah, e você sabe, dizem que Michelangelo pintou os afrescos deitado. Isso é apenas um mito. Na verdade, o pintor criou um complexo sistema de plataformas que lhe permitiu pintar em pé. Você está conferindo a criação de Adão, aquele afresco no meio. O artista italiano Michelangelo, autor desta obra-prima, era amplamente conhecido por seu estudo da anatomia humana. Especialistas em arte argumentam que a parte direita da pintura é uma representação anatomicamente correta de um cérebro aumentado. Para verificar isso, tente sobrepor a imagem de um cérebro à obra de arte. Tudo parece se encaixar: o cerebelo, o nervo óptico e a glândula pituitária. Tudo parece estar lá. Até o lenço verde flutuante parece combinar com a artéria vertebral. Alguns pesquisadores acham que foi a maneira de Michelangelo registrar seu conhecimento e sua sabedoria, mas você pode querer um tempo para decidir o que pensa sobre isso. Seguindo em frente, você pega um trem e chega em Florença. Após uma rápida pausa para um gelato, vai direto para a Galeria da Academia de Belas Artes. Uma das esculturas mais famosas está esperando por você lá dentro, o Davi de Michelangelo. Davi é uma maravilha de mármore de 5 metros de altura. A estátua foi esculpida ao longo de cerca de 3 anos. O mistério que a envolve é descobrir a sua verdadeira expressão. Olhando para ele de baixo, você pensará que seu rosto é sereno e pacífico. Mas historiadores da arte argumentam que este trabalho foi amplamente mal compreendido. Aparentemente, seu corpo esconde uma história muito diferente. Dê uma olhada mais de perto, e você notará que suas sobrancelhas estão franzidas e as veias em seus braços estão saltando. Isso não parece muito tranquilo, não é? A ideia de Michelangelo era retratar Davi logo antes de um confronto importante, então talvez ele não estivesse tão sereno assim. A Itália é tão rica em arte, você não pode sair ainda. Você ainda está em Florença e faz uma visita à famosa Galeria Uffizi. Muitas pinturas famosas estão neste museu, mas você está verificando a Primavera de Botticelli. Esta obra de arte é misteriosa desde o princípio. Os especialistas não sabem dizer o ano exato em que foi encomendada. Permaneceu sem títulos por anos, até que o pintor Giorgio Vasari finalmente lhe deu um nome. Normalmente, quando críticos e espectadores admiram essa pintura, se concentram nas figuras em primeiro plano. Mas, neste caso, o trabalho real está em que Botticelli pintou mais de 46 espécies de plantas diferentes com precisão. E, na pintura em geral, essas figuras de plantas são repetidas mais de 200 vezes. Inacreditável! Eu diria que as últimas visitas foram impressionantes, não? Pronto para continuar? Seguimos em uma viagem de avião até Paris, a cidade das luzes, boinas e a famosa Mona Lisa. Você passa pelo Museu do Louvre e chega à obra-prima de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Existem muitas teorias sobre essa obra de arte, e você mergulha em algumas delas. Um forte argumento é de que a Mona Lisa poderia ser um autorretrato do próprio Da Vinci. Historiadores compararam minuciosamente o rosto de Da Vinci e o da Mona Lisa, e adivinhem, eles parecem ser surpreendentemente semelhantes. E depois há a teoria do sorriso.
O dentista e especialista em arte Joseph Bartowski afirma ter descoberto o segredo por trás do sorriso de Mona Lisa. Ele diz que sua expressão facial apertada é uma indicação típica de alguém que perdeu os dentes da frente. Será? Além disso, em 2010, o Comitê Italiano para o Patrimônio Cultural encontrou uma coleção de símbolos escondidos na pintura, que são visíveis apenas através de lentes de aumento altamente tecnológicas, mas mostraram que Leonardo inscreveu um LV dentro do olho direito de Mona Lisa. Especialistas supõem que esta é a assinatura de Da Vinci, mas os outros símbolos, um CE no olho esquerdo e um 72 no arco da ponte de fundo, ainda são muito misteriosos. Ufa! Você cobriu um monte de terreno aqui. Ah, claro, ao final da sua visita, lembre-se de testar se os olhos dela realmente te seguem por aí. Agora você está indo para Amsterdã para conferir no Rijksmuseum uma pintura de Rembrandt que esconde uma história misteriosa. A Ronda Noturna é uma das pinturas mais famosas de Rembrandt, mas os especialistas argumentam que o nome da pintura e seu conteúdo são incompatíveis. Vamos olhar mais de perto. O quadro retrata um grupo de pessoas prontas para embarcar em uma missão. A técnica de Rembrandt é chamada de claro-escuro, destacando o contraste entre a luz e sombra. Até 1947, os críticos de arte acreditavam que o pintor estava retratando uma cena noturna, mas após uma espessa camada de poeira ser eliminada, ficou claro que a cena estava acontecendo em plena luz do dia, com o sol descendo do canto superior esquerdo. Agora é tarde demais para mudar seu nome para a Ronda Diurna. Em Amsterdã, você encontra um museu dedicado à arte de Van Gogh. Você sabia que ele pintou mais de 900 telas durante um período de apenas 10 anos? De qualquer forma, o Museu Van Gogh abriga a maior coleção de pinturas de girassóis amarelos que você provavelmente verá em sua vida. Na verdade, quase todas as pinturas de Van Gogh apresentam tons amarelos dominantes. Essa particularidade de sua arte pode ser resultado de como ele via o mundo. Alguns especialistas em arte especularam que um dos remédios de Van Gogh mudava sua percepção de cores, fazendo-o ver mais amarelo ao seu redor. Bem, esta viagem está cada vez melhor. A próxima parada da sua lista é o Reino Unido. Vamos até a National Gallery. Você pode passar horas olhando a pintura a casal Arnolfini de Jan van Eyck e não ver nada fora do comum. Em primeiro plano, um casal dá as mãos e encara o espectador. Mas se você der zoom no espelho na parede, verá mais duas pessoas na sala. Especialistas em arte dizem que a figura masculina na pintura tem as mãos levantadas para cumprimentar essas duas pessoas vistas no espelho, e que uma das figuras é o próprio Van Eyck. Ah, e essa não é a única marca d'água que o pintor deixou. Acima do espelho você verá sua assinatura extravagante. Jan van Eyck esteve aqui, 1434. E por falar em pessoas tentando se registrar em sua arte, Caravaggio, o renomado pintor renascentista italiano, deixou um pequeno ovo de Páscoa em uma de suas famosas pinturas, Baco. Este é um pouco difícil de identificar. No jarro meio cheio no canto inferior esquerdo da pintura, há um pequeno autorretrato do próprio pintor escondido no líquido. Para ver a imagem com clareza, é preciso da ajuda de uma tecnologia sofisticada, ou pelo menos de uma lente de aumento muito eficiente. Mas está lá, uma figura masculina, também conhecida como Caravaggio, com um pincel na mão. Curiosidade: o pequeno autorretrato foi notado pela primeira vez em 1922, mais de 300 anos após a conclusão da pintura. Foi esquecido devido à má conservação. Para terminar a viagem, você sobrevoa o Atlântico para chegar em Chicago. A enorme coleção do Art Institute abriga uma conhecida pintura de Pablo Picasso, o velho guitarrista. O segredo desta pintura está tão bem escondido que também precisa de ajuda de máquinas de raio-x e tecnologia super sofisticada para ser revelado. Mas os resultados valem a pena. As investigações mostram que Picasso pintou o velho guitarrista em cima de outra pintura inacabada. Podemos ver claramente os contornos e formas de uma figura feminina semi-desenhada, que Picasso desistiu no meio do trabalho. Essa era uma forma de economizar dinheiro usada com bastante frequência por artistas emergentes da época, pois as telas eram caras. Esta foi uma viagem mundial bastante cansativa, não foi? Descanse um pouco, Sherlock da arte. Aquele cilindro na ponta de alguns cabos está ali por uma razão, por mais inútil que pareça. Na verdade, é um cordão de ferrite que auxilia em muitos fios elétricos para reduzir a EMI, sigla que quer dizer em inglês interferência eletromagnética. Os fios elétricos agem como antenas não intencionais, transmitindo a EMI.
Há uma razão pela qual o prato giratório dentro do micro-ondas é redondo. Um objeto circular distribuirá uniformemente o calor, ao contrário dos retangulares e quadrados. Quando você coloca recipientes desses formatos no forno, a energia fica concentrada nos cantos, em vez de se espalhar uniformemente como nos redondos. O indicador de temperatura de uma torradeira é comumente usado para determinar a crocância que você quer na sua torrada, mas outro uso mais específico dele é para os diferentes tipos de pães. Os pães brancos e doces aquecem muito mais rapidamente, ao contrário dos integrais mais pesados e dos de centeio. Quanto mais velho for o pão, mais tempo será necessário na torradeira para garantir o resultado dourado que você procura. A maioria dos fornos oferece a opção de deixar a porta entreaberta ao grelhar um prato dentro. Você provavelmente acha que o objetivo aqui é ajudar a resfriar o forno após o uso. Na realidade, o objetivo é focar em assar a parte superior do prato e garantir que fique com uma camada crocante. Controlar o acúmulo de calor e vapor, liberando-o pela porta entreaberta, confere o resultado desejado sem cozinhar demais. Você já deve ter notado que sua máquina de lavar louças possui áreas específicas para diferentes tipos de talheres e louças, mas todas as peças de louça devem estar voltadas para o centro e não todas em uma direção. Os tipos de alimentos que estavam nos pratos também determinarão onde eles devem ser colocados nas prateleiras. Como o meio da máquina recebe o jato mais forte, peças com manchas à base de carboidratos de tomates e batatas devem ser colocadas ali. O detergente é mais focado no exterior durante a limpeza, fazendo uma lavagem em cascata. É por isso que as peças com manchas à base de proteínas, como de ovos, por exemplo, devem ser posicionadas ali. Os ventiladores de teto empurram o ar frio para baixo em dias quentes, fazendo-o circular pelo ambiente. Mas eles funcionam no inverno com a mesma eficácia se você acionar o interruptor na lateral ou puxar a cordinha. Portanto, se quiser economizar dinheiro com aquecimento e aquecer rapidamente seu quarto em um dia frio, ligue o ventilador. Ele empurrará o ar para cima e espalhará o ar quente, aquecendo mais efetivamente o ambiente. Você ainda usa bilhetes adesivos em vez desse monte de aplicativos que tem em todos os dispositivos possíveis? Bem-vindo ao clube! Independentemente de como você os usa, eles podem se enrolar irritantemente. Se você já teve esse problema, é porque você os destacou de baixo para cima. Fazer isso dessa maneira causa essa ondulação. Destacá-los de lado garantirá que eles permaneçam planos, prontos para te lembrar das suas tarefas diárias. Você sabia que os abridores de latas não haviam sido inventados até 50 anos após as latas de conservas estarem disponíveis? Então, como é que se abriu uma lata? Existem alguns métodos alternativos caso você tenha perdido seu abridor. Tudo que você precisa é de uma colher de metal. Coloque a lata no balcão, segure-a com firmeza e segure a cabeça da colher com força. Faça pressão e esfregue vigorosamente a borda da tampa da lata sobre uma pequena área. Leva tempo, mas à medida que você esfrega continuamente, logo abre um buraco. Uma vez que o buraco está grande o suficiente para a ponta da colher, levante a tampa e continue ao longo das bordas até que você consiga finalmente acessar a tão suada refeição. A maioria dos vasos sanitários depende da pressão da água e da gravidade para funcionar, portanto, uma queda de energia não os afetará. Mas se o seu precisa de eletricidade para funcionar, você deve se preocupar se for usá-lo quando a energia acabar. A boa notícia é que a energia é usada apenas para encher o vaso sanitário e não para dar descarga. Como o mecanismo de descarga ainda funcionará, abra a caixa acoplada do vaso sanitário, despeje alguns litros de água e você pode despachar o que precisar. Entupimentos em ralos de chuveiro ocorrem há muito tempo e isso é inevitável. Perdemos de 50 a 100 fios de cabelo por dia e muitos deles acabam ficando nos ralos. O cabelo forma apenas as bases do entupimento e acaba atraindo o acúmulo de várias outras coisas. Um ótimo truque é usar seu aspirador de pó e colocar o bico no orifício depois de remover a grelha do ralo. Coloque um pano úmido ao redor do bocal, garantindo que o ar não escape. O vácuo vai sugar os resíduos com muito mais facilidade. Isso ajudará a evitar despesas extras com encanadores, pois eles próprios usam essa técnica. Para fazer suas velas durarem mais, corte os pavios várias vezes e mantenha-os o mais longe possível da água e da umidade. Isso garantirá que a cera da sua vela permaneça firme e homogênea e continue a queimar mais lentamente por um longo período de tempo. O espaço vazio entre as chapas da porta do forno existe por uma razão. Você pode enfiar uma escova lá para limpar o vidro da porta dele. É fácil acessar este espaço pela parte inferior da porta. Abra a prateleira inferior e empurre a escova pelo orifício. Enquanto estiver estacionando em uma garagem, pode ser difícil saber se está muito perto de bater ou não. Nem todos os carros têm sensores que garantem que você mantenha a distância certa antes do para-choque deixar sua marca na parede.
Colocar uma corda a partir do teto com uma bola de tênis na distância certa ajudará você a saber qual a melhor distância da parede para você estacionar. Todos já receberam um conselho para desemperrar uma fechadura com WD-40 ou lubrificante. Sim, todos sabemos que devemos tê-lo em casa, mas caso não tenha, uma ótima alternativa é riscar com o grafite de um lápis ao longo das bordas da chave e depois colocá-la na fechadura. Continue fazendo isso até que o buraco da fechadura tenha sido lubrificado adequadamente e a chave funcionará sem problemas. Alicates podem danificar quando você os usa para consertar torneiras e chuveiros, além de serem difíceis de segurar. Pegue pedaços da ponta de uma mangueira de jardim velha e prenda-os nas garras do alicate. Você verá uma grande melhoria na aderência e evitará o desgaste. Você pode achar uma boa utilidade para borrachas descartadas para diferentes coisas pela casa. Quando estiver cansado de usar a chave de fenda, tente usar um simples elástico de borracha. Coloque parte dele na aderência do parafuso e a chave de fenda terá uma tração muito maior. Carregar tijolos de cimento não é seguro para a região lombar. Mesmo com um carrinho de mão, pode ser um processo arriscado descarregar o cimento no chão sem se machucar. 3 canos cilíndricos podem fazer muita diferença, independentemente do tamanho do tijolo. Tente levantar a borda do primeiro cano com um pé de cabra e, em seguida, empurre e manobre enquanto vai dirigindo gradualmente os 3 canos para o local desejado. Apenas certifique-se de que você não está fazendo isso em uma descida. Verificar as calhas do telhado e determinar quando elas precisam ser limpas pode levar muito tempo. Usando fita adesiva, prenda um espelho na ponta de uma vassoura longa e verifique se a limpeza é necessária. Para ajudar você a se equilibrar ao verificar as calhas, prenda um par de tênis velhos na ponta da escada. A extensão do calçado e sua aderência darão mais segurança. A calafetagem líquida normalmente vem em tubos enormes, então você acaba nunca usando tudo de uma vez. As pontas endurecidas do material entopem a embalagem. Pegue uma rolha usada e perfure-a para fazer uma tampa perfeita, cobrindo o calafetar líquido. Agora ele está pronto para ser usado novamente sem entupimentos. Ok, eu sei que elas podem ser meio frias ao toque, especialmente nos dias de inverno gelado. Mas sabia que as maçanetas de latão realmente têm uma finalidade, além de serem elegantes e brilhosas? Por ser uma liga de cobre, o latão tem propriedades antimicrobianas. Isso significa que ele pode ajudar a acabar com germes e bactérias nocivos, às vezes em até 2 horas. Em áreas de alto tráfego, isso é ainda mais útil. Mas como o latão é muito mais caro do que outros metais, como níquel e aço, quase não se vêem mais esses tipos de maçanetas hoje em dia. Falando em adoráveis itens multiuso, a maioria das chaves de fenda tem um segredinho. Às vezes, elas podem ser deslizadas por uma chave inglesa, ajudando a dar mais torque ao torcê-la. Isso sem falar nos usos quando se trata de parafusos que ficam em locais de difícil acesso. Existe um motivo pelo qual os botões das camisas femininas são para canhotos. Isso não tem nada a ver com moda. Essa prática vem dos tempos em que as camareiras ajudavam as damas a se vestirem, e era mais fácil para elas realizarem o serviço com essa orientação. Ter os botões colocados assim indicava um sinal de riqueza. Então é fácil imaginar por que a prática continuou, embora a maioria das pessoas se vista sozinha hoje em dia. Da próxima vez que receber um pacote pelo correio, dê uma olhada no seu estilete. Se ele tiver algumas linhas diagonais na lâmina, você está em vantagem por um pequeno detalhe no design dele. Acontece que essas lâminas são do tipo destacáveis. O uso contínuo delas para cortar papelão pode cegar a ponta afiada. Para evitar de ter que comprar um cortador novo sempre, cada extremidade de um segmento da lâmina pode ser quebrado próximo da linha para obter assim uma nova ponteira afiada. Para fazer isso, verifique o pequeno orifício na base da ferramenta, às vezes chamado de trava-lâmina. As pessoas que criaram esta brilhante invenção foram engenheiros, inspirados na forma como as barras de chocolate são segmentadas. Espere um minuto, não jogue fora a caixa de papelão ainda. Provavelmente vai ter alguns sachês de gel de sílica em algum lugar dentro dela. Como este gel é basicamente uma ferramenta para secagem, ele absorve a umidade do ambiente. Assim você pode guardar esses sachês para outras ocasiões. Se precisar secar seu telefone ou algum outro objeto elétrico, pode colocá-lo em um recipiente próximo ao gel de sílica para reduzir os danos. Você não precisa ser mecânico para saber quando os pneus do carro precisam ser substituídos, pois eles vêm equipados com um ótimo indicador. Dê uma olhada mais de perto e você verá que as linhas do pneu são vários entalhes na borracha. Quando as bandas de rodagem estiverem niveladas com as linhas perpendiculares, é sinal de que é preciso agendar uma ida à oficina, pois provavelmente os pneus perderam a maior parte da tração e podem não ser mais seguros para dirigir.
Os cantos superiores do para-brisa do carro apresentam pontos pretos texturizados nas extremidades do vidro. Este complemento não existe para fins de design e se chama frita, o que significa que um tipo especial de tinta cerâmica é adicionado ao vidro para proteger o selante dos raios UV. Ele também oculta e cria uma superfície mais grossa para o adesivo usado para fixar o vidro no lugar. Sempre que você estiver dirigindo, verifique se há uma pequena aba sob o espelho retrovisor do carro. Aposto que você não sabia que ela está ali para ajudar a mudar a posição do espelho de visão diurna para noturna. Ela usa uma tecnologia de vidro prismático para desfocar o reflexo e reduzir o brilho dos faróis dos carros que vão atrás do seu no trânsito. Esses espelhos foram feitos para inclinar manualmente na década de 1930, mas se tornaram padrão por volta da década de 1970. Enquanto estiver no carro, verifique os apoios de cabeça, pois você provavelmente não sabe que eles têm uma finalidade um pouco disfarçada. Claro, são ajustáveis para acomodar passageiros de qualquer altura para que tenham suporte adequado para as cabeças e pescoços. A característica oculta é que eles são destacáveis e vêm com 2 barras de metal bem rígidas. Se você ficar preso no veículo e precisar fugir rapidamente, elas podem ser úteis para quebrar os vidros. Então você sai para dar uma volta e de repente fica sem gasolina. O que estou prestes a descrever parece mais um meme do que uma situação real que pode acontecer. Mas e se você estiver com tanta pressa que acidentalmente arranca com o bico da bomba de combustível ainda no tanque? Bem, os bicos das bombas americanas foram projetados para evitar qualquer perigo. Eles têm um dispositivo de separação que permitirá que a mangueira se solte quando puxada com força. Inicialmente projetado no início do século XX para ser usado exclusivamente por jogadores de basquete, o tênis logo se tornou um desses clássicos da moda, tipo o jeans e a jaqueta de couro. Se você olhar mais de perto, verá que ele tem 2 furos extras nas laterais, parecidos com os do cadarço. Eles são feitos assim não só para ventilação adicional, mas para permitir que as pessoas sejam mais criativas com seus cadarços ao usar os calçados. Admita, você sempre achou que os hashis são unidos na ponta só para mantê-los juntos até a hora de comer sua refeição. Esta pode ou não ser uma verdade. Olhando mais de perto, esses utensílios de madeira apresentam uma extremidade mais quadrada. Os hashis feitos assim têm design tradicional japonês mais antigo que pode ajudar a quebrar as pontas facilmente. A extremidade separada pode então ser usada como um bloco para descanso dos pauzinhos, para mantê-los mais higienizados na esperança de que sejam usados novamente, já que não tocarão na mesa ou em qualquer outra superfície. As bicicletas femininas têm um design especial com um propósito surpreendentemente histórico e moderno. O quadro delas é, na maioria das vezes, destinado a compensar a altura feminina, geralmente mais baixa, em comparação com a média dos homens. Embora esse seja o caso dos guidões e dos selins, o quadro é mais baixo, acima de tudo, para uma finalidade adicional. Antigamente, quando as mulheres usavam saias e vestidos longos o dia todo, todos os dias, elas precisavam ter certeza de que suas roupas não ficariam presas no quadro. Foi assim que uma bicicleta com um quadro mais baixo foi concebida, feito perfeitamente para as mulheres e as suas necessidades da época. O fato de os cremes dentais serem multicoloridos não é apenas uma boa vantagem para tornar a higiene dental mais divertida. Há um significado secreto relacionado a cada uma das cores, que remonta à década de 1970. Naquela época, as pessoas se interessavam cada vez mais pela saúde bucal e, como tal, procuravam produtos que pudessem fazer mais do que apenas limpar os dentes. Uma empresa foi pioneira nesse sentido, adicionando enxaguante bucal à sua pasta, ou seja, a listra azul. Mais tarde, adicionaram a faixa vermelha, que é para ingredientes que ajudam no cuidado da gengiva. Falando em pasta de dente, verifique a tampa da próxima vez que abrir um tubo novo. Você pode ter uma pequena surpresa. Há uma forma de cone pontiagudo dentro da tampa para perfurar o lacre do tubo sem se cortar ou estragar sua unha. Sem falar que é mais higiênico, pois não irá contaminar o produto com germes ou outras bactérias. Sobre os itens da bancada do banheiro, a escova de dente vem com um excelente sinalizador escondido entre as cerdas. Além de deixar a escova mais legal, elas também têm uma finalidade prática. A maioria vem com um padrão de cerdas azuis entrelaçadas com as brancas. O corante azul vai desaparecendo, sinalizando o momento em que se deve substituir a escova. Os dentistas dizem que as escovas devem ser substituídas a cada 3 ou 4 meses, mas isso vai servir como um ótimo lembrete caso você esqueça. Ainda gosta de brincar com Lego?
Eu não julgo, pois esse é um ótimo hobby para todas as idades. Observe que há um buraco no topo das cabeças das peças. Eis que você está olhando para um recurso de segurança que o pessoal da empresa projetou para evitar riscos de asfixia. O problema mais perigoso, se uma pessoa engolir qualquer uma dessas peças, é o bloqueio das vias aéreas. Colocar um orifício em cada lego ajuda o ar a fluir livremente, até que a peça possa ser removida com segurança. Hoje em dia, estamos acostumados a todos os tipos de lâmpadas modernas. Algumas tubulares, outras em forma de diamante e há aquelas torcidas. Historicamente, as lâmpadas eram redondas e a forma inicial servia para um propósito, principalmente relacionado ao fato de que as de vidro eram sopradas manualmente, o que lhes dava forma redonda para começar. A razão prática era que o filamento precisava ficar na mesma distância de todas as superfícies da esfera de vidro. A maneira mais fácil de conseguir isso era fazer o vidro na forma de globo. Você já parou para pensar sobre os segredos sensacionais do dia a dia da vida moderna no planeta Terra? Estou falando das pequenas portinhas nas máquinas de lavar e daqueles pequenos buraquinhos nas janelas dos aviões. Se você não tem a menor ideia do que eu estou falando, cola aqui e permita-se ficar tão surpreso quanto eu fiquei quando descobri. Lembra daquela gaveta debaixo do forno? Talvez você a tenha ignorado o tempo todo, ou a esteja usando para armazenar formas e frigideiras. Bem, mesmo que ela atenda essa função, não é só para isso que serve. A melhor maneira de usar a gaveta debaixo do forno é para manter sua refeição aquecida enquanto espera para servi-la. Genial, não é? Falando sobre portas secretas, você já notou que a maioria das máquinas de lavar também tem pequenas portinhas na parte inferior? Essas portas servem, na verdade, como drenos. É para onde vão todos os itens que colocamos para lavar junto com nossos jeans e jaquetas. É como se fosse um colecionador, digamos, de pequenos itens. Isso os impede de chegar aos canos principais de drenagem e entupi-los, nos economizando centenas de reais em reparos todos os meses. Agora, quem nunca passou pela tarefa confusa de ter que medir quanta massa cozinhar para uma porção? Aqui está a solução: o buraco no meio da colher de pegar massa. Ele foi feito para medir a quantidade exata de massa seca que você precisa para uma porção. Se você tentar colocar macarrão cozido molhado por ali, bem, boa sorte. Falando nisso, você já se perguntou por que as tampas das canetas têm buracos? Talvez você tenha pensado que era um recurso de design para regular a pressão do ar, mas na realidade esses orifícios têm uma função muito mais simples e importante: reduzir o risco de asfixia. Muitas pessoas adoram morder essas tampinhas, e esse pequeno orifício evita engasgos caso alguém engula acidentalmente uma tampa e ela fique presa na garganta. Para os apaixonados por cozinha, há um segredo escondido bem na frente de seus olhos que pode mudar sua vida. Visualize as panelas. Agora as alças delas. Certo, existem buracos nelas. Acontece que esses orifícios foram projetados para segurar a colher que você está usando para cozinhar. E em vez de respingar um molho por todo o fogão ou no chão da cozinha, você pode colocar a colher no buraco e deixar escorrer o molho diretamente de volta para a panela. Uhul! Falando em itens do dia a dia, a maioria das maçanetas das portas é feita de latão, pois esse material as torna naturalmente livres de germes. Ao contrário das maçanetas de plástico, as de latão são meio mágicas. Elas podem se desinfetar sem que você precise limpá-las. No capricho, hein? Você já notou que na parte inferior da trena há uma pequena fenda? Ela se encontra naquela parte metálica que você precisa puxar para medir alguma coisa. Bem, essa fenda é na verdade do tamanho exato de um prego. Ela foi projetada para as pessoas colocarem a trena sobre um prego e usá-lo como suporte enquanto a esticam. Mal posso esperar para testar isso. Quanto às margens dos cadernos, elas foram inventadas para proteger dos ratos aquilo que as pessoas anotavam. Não, os ratos não estavam copiando suas respostas para a prova de matemática. Na verdade, houve momentos em que as pessoas tinham que conviver com ratos e camundongos, que muitas vezes mastigavam papéis. Então, para evitar que as informações se perdessem completamente, as margens foram criadas. Dessa forma, os textos foram movidos para mais perto do meio das páginas e ficaram protegidos dos roedores. Talvez seja daí que veio a expressão digerir a informação? E aqueles minúsculos buracos na parte inferior das janelas dos aviões? Eles têm uma função extremamente importante, que é regular a pressão do ar no interior da cabine. Em outras palavras, eles ajudam os aviões a voarem alto no céu. Grande responsabilidade, não é? A propósito, as mesas de bandeja dos aviões são os lugares com mais germes dentro de toda a cabine.
Estudos mostraram que as bandejas tinham 8 vezes mais germes do que o botão de descarga do vaso sanitário. Agora, que tal cortarmos um avião comercial ao meio e vermos o que tem dentro? Bem, ficaria mais ou menos assim. Fileiras de assentos em cima e tudo mais que precisa ser guardado na parte de baixo. Estou falando da bagagem dos passageiros, suprimentos de emergência, partes do sistema da asa e assim por diante. Passando para as bolas de boliche. Sim, eu sei que é uma transição desajeitada. De qualquer forma, você já se perguntou como é o interior de uma bola de boliche? Se cortar uma bola profissional em duas, você verá uma forma familiar. Veja de perto. Está vendo isso? Não parece com o logotipo do Incrível? De qualquer forma, as bolas de boliche profissionais são diferentes das que existem na pista de boliche da sua cidade. Isso porque elas são projetadas para fazer movimentos extravagantes. Elas realmente têm uma engenharia super complexa dentro, pois são moldadas para ajudar profissionais qualificados a fazer mais strikes. O peso das bolas de boliche profissionais é feito para ser projetado para frente enquanto são arremessadas pela pista. Isso torna mais difícil que elas caiam nas calhas laterais. Falando em bolas, vamos dar uma olhada dentro de uma bola de beisebol. Para torná-la leve e aerodinâmica, os fabricantes usaram várias camadas diferentes. A partir do núcleo, temos um centro de cortiça envolto por borracha preta. Em seguida, há uma camada de borracha vermelha seguida por 2 ou 3 camadas alternadas de fios de lã. Depois disso, há uma capa de couro branca visível e aquela linda costura vermelha na lateral costurando tudo. E se você tivesse visão de raios-x e conseguisse olhar dentro de um osso humano? Assustador. Eu diria que o que mais chama a atenção é a situação que parece uma teia de aranha no centro do osso. Na realidade, é uma estrutura de nervos altamente condensada e complexa que você tem dentro dos ossos. Você não é sortudo? Agora eu tenho um enigma para você. O que é redondo pode ser encontrado perto do oceano e parece uma visita aérea do Museu Guggenheim, em Nova York. Aquele que é feito quase inteiramente de rampas. Se você disse concha de nautiloides, acertou. Um nautiloide é um marisco cuja casa pode ser encontrada em inúmeras lojas de souvenirs perto da praia e é composta por 2 camadas. Uma externa branca fosca e uma interna branca iridescente. E se você a cortasse ao meio, ficaria muito parecido com o interior do Museu Guggenheim. As folhas de babosa são boas para fins curativos e também para hidratação. Mas se você conseguisse olhar dentro de uma, a imagem que veria seria satisfatória e muito relaxante. Quem nunca sonhou com uma piscina recheada de geleia? Parece não haver nada mais mundano e regular do que um tubo de pasta de dentes. Mas você não pensaria assim se abrisse um tubo que contém várias cores. Agora, tem havido especulações de que o interior do tal tubo de pasta de dentes pode ser dividido por barreiras, para que as listras não se misturem. Mas se você o cortar ao meio, verá que ele tem apenas uma câmara interna. Acontece que há muita ciência por trás da fabricação de pasta de dentes listrada. Segundo um especialista, é preciso garantir que a pasta em todas as listras tem as mesmas propriedades físicas. Desta forma, as cores são naturalmente impedidas de se misturar umas com as outras. É por isso que se você abrir um tubo, verá algo que se parece com várias fatias de pizza em cores diferentes. Se você abrir seu armário, encontrará pelo menos alguns cabides de madeira. Normalmente eles são feitos de cedro, que é um repelente natural de traças. Então, cabides de cedro realmente protegem suas roupas da infestação de traças. Para algumas pessoas, mais do que outras, o delineador é uma necessidade diária. Nossa, e não é? Mas você sabia que nos tempos dos antigos egípcios, homens e mulheres usavam delineadores tipo cajal para proteger os olhos do brilho solar? Muito bem aos egípcios por descobrirem isso. Bem, eu poderia aprender a andar com um. Normalmente usamos apoios de cabeça para, descansar a cabeça, certo? Não só isso, como se vê, os apoios podem ser facilmente removidos dos assentos e usados para quebrar as janelas do carro em caso de emergência. Agora, este é um truque que poucas pessoas conhecem. Você provavelmente coloca seu capacho horizontalmente, como a maioria de nós o faz. Mas os capachos servem para absorver a sujeira das solas dos sapatos antes de você entrar em casa. Então, para que essa função funcione como deveria, a melhor forma de colocar um capacho é na vertical. Assim, você dá mais passos em cima do capacho antes de entrar na sua casa. E por último, mas não menos importante, e não quero acusar nada aqui, mas você provavelmente está aspirando sua casa do jeito errado. E eu posso provar isso. A maioria das pessoas apenas aspira pisos e carpetes em uma direção ou move o aspirador para frente e para trás várias vezes, pensando que removeu toda a poeira.
Porém, segundo os profissionais de limpeza, a melhor forma de aspirar é em fileiras. Primeiro, você vai avançando com o aspirador até chegar ao final dela. Então, você afofa o tapete para cima e desce pela mesma fileira, juntando a poeira que não foi coletada na primeira passada. Pensa numa limpeza eficiente. Por outro lado, a minha ideia de limpeza doméstica é varrer o quarto com um olhar. Não quero perturbar a camada protetora de poeira. Seja algo tão simples quanto um botão do seu jeans, ou algo que faz parte de um mecanismo de movimento maior. Aqui estão 26 segredos para coisas cotidianas que você provavelmente não conhecia. Você usa maçanetas todos os dias, então é certo se preocupar com quantos germes elas podem conter. No entanto, as maçanetas são feitas de latão em parte por esse motivo. O latão tem um efeito antimicrobiano, eliminando os micro-organismos que gostariam de iniciar uma colônia na maçaneta da porta. As suas calças têm aquele quinto bolso que é conhecido como o pequeno inútil. Originalmente foi criado para fornecer um lugar seguro para um relógio de bolso, algo que era necessário em 1901. Posteriormente, ele seguiu existindo apenas por tradição. No entanto, ainda é um ótimo lugar para colocar os tic-tacs. Você provavelmente pensou nesses pequenos rebites em seus jeans como alguma coisa fashion, semelhante ao bolso pequeno. Na verdade, eles são incrivelmente importantes. Estão lá para fornecer suporte extra para as regiões ativas do corpo, evitando que as calças se desfaçam de maneira constrangedora. Aquele pequeno botão na ponta do seu cinto de segurança parece estar muito fora do lugar. Na verdade, ele está lá para garantir que a fivela permaneça sempre na ponta, para que você não precise mexer desajeitadamente com o cinto de segurança toda vez que precisa colocá-lo. Você está em um carro novo ou alugado, e o medidor informa que está ficando sem gasolina. Você não sabe de que lado fica a tampa do tanque de combustível. Isso pode causar esforço desnecessário no posto de gasolina. Contudo, o medidor de combustível tem uma seta em que aponta para o lado em que está o tanque. Alguns modelos de carro podem exibir apenas uma mangueira de tanque de gasolina, com a mangueira apontando para o lado onde fica a tampa. Caminhar e fazer trilha pela neve requer o calçado ideal. Os tênis que são perfeitos para isso também têm um ilhó extra para passar o cadarço. Passar os cadarços através dos ilhós extras dará mais suporte aos tornozelos e pés e também proporcionará mais estabilidade à medida que você caminha. Mas enquanto você caminha, bolhas também são uma preocupação. O suor em seus sapatos cria atrito entre os pés e o sapato, o que pode provocar bolhas. O antitranspirante que você usa para as axilas ajudará a evitar que os pés suem. Apenas certifique-se de usar um sem perfume. Cozinhar para outras pessoas é sempre bom, contudo, às vezes os convidados se atrasam. Sim, todos nós somos culpados disso às vezes, não é mesmo? A gaveta extra debaixo do forno, onde você tem mantido todas as suas panelas sobressalentes, foi feita para manter sua comida quente. Ótima para quem se atrasa para as refeições. Já se perguntou quanto tempo aquele cadeado poderia durar a céu aberto, em clima chuvoso, mantendo a sua bicicleta em segurança? Ele tem um pequeno buraco na parte inferior para drenar a água e evitar corrosão interna. Também serve para lubrificá-lo com óleo, prolongando ainda mais sua vida útil. Aquele buraco na porta do elevador não serve para espiar quem está lá dentro, para que você possa evitar compartilhar o elevador com certas pessoas. É um buraco de fechadura, caso ele precise ser aberto manualmente. Ketchup, frascos de molho e todos os outros condimentos que amamos. Chega um momento em que é difícil tirar o conteúdo de dentro deles. Você tenta bater, sacudir e passar uma faca dentro para incentivar os condimentos saborosos a sair. Felizmente, há uma maneira mais fácil de fazer isso. O rótulo na parte superior sugere onde bater no pote. O molho sairá mais fácil e suavemente, permitindo que a gravidade tome o lugar da frustração. O objetivo dos cabides de madeira é ajudar a repelir insetos irritantes e evitar o crescimento de fungos que corroem suas roupas, pois é feito de madeira de cedro, que contém óleos com propriedades inseticidas e fungicidas e já eram usados pelos antigos egípcios, embora para outros fins. Todos nós fomos treinados e testados na arte de digitar e sabemos a maneira correta de usar um teclado. Mas você pode não ter percebido que as teclas F e J têm um pequeno relevo na parte inferior. Eles estão lá para ajudá-lo a encontrar seu ponto de partida correto com os dedos no teclado sem que precise olhar para ele. Se você teve a sorte de pegar o assento da janela no avião, pode já ter percebido o pequeno buraco na parte inferior da janela. Ele ajuda com a pressão do ar na aeronave.
A janela em si é feita de acrílico e não é realmente de vidro, o que evita que ela embace, para você poder ver a paisagem em sua jornada. As janelas dos aviões eram originalmente quebradas, no entanto, quebravam frequentemente devido às constantes mudanças de pressão. Janelas redondas são capazes de distribuir uniformemente a pressão, garantindo que você tenha uma viagem agradável sem cair. Para todos os gamers que têm Nintendo Switch, aqueles que tentarem provar seus cartuchos notarão que eles têm um gosto amargo. O fabricante adicionou isso intencionalmente, já que o tamanho do cartucho do Switch é muito pequeno e pode ser um perigo para as crianças, que podem ter uma tendência a colocar coisas que não deveriam na boca. Portanto, o sabor amargo feito de benzoato de denatônio garante que o cartucho não fique na boca por muito tempo. Recipientes de cosméticos com produtos para a pele têm um número secreto. Ele serve para ajudar a informá-lo por quanto tempo o produto será utilizável, garantindo que não cause o efeito reverso, danificando sua pele. As tampas de caneta têm um buraco na ponta. Sua função não é ajudar sua caneta a respirar e melhorar o desempenho, mas sim ajudar você a respirar. Caso você esteja na sala de aula ou no trabalho, mastigue a tampa e acabe engolindo ela, pode ter certeza de que, se estiver presa, os fabricantes de caneta estavam pensando em você. Quando você está viajando de carro ou qualquer outra forma de transporte terrestre e está tentando beber seu refrigerante preferido através de um canudo, às vezes achará bastante difícil fazê-lo. Basta girar a aba na lata para que seu canudo encaixe facilmente no buraco. Aí você pode se deliciar. Roupas novas sempre vêm com botões sobressalentes, juntamente com um pedacinho de tecido. É muito pequeno para reparar aquela parte do fundilho que sempre rasga primeiro. O tecido vem para você testar como lavar a peça, para que não estrague acidentalmente sua roupa nova. Determinar a quantidade de massa que você precisa só para si pode ser algo difícil. A colher grande para espaguete tem um buraco no meio, que parece estar lá para drenar a água. Na verdade, existe para você poder medir o macarrão cru em seu interior antes de cozinhar, para saber exatamente o quanto precisa. Tênis novos sempre vêm com aqueles saquinhos estranhos. Isso é sílica gel. Esses saquinhos estão lá para reduzir a umidade no ar para evitar qualquer crescimento fúngico enquanto os tênis estavam esperando para serem comprados. Há muita química envolvida para obter essa sílica, e ela é muito eficaz, capaz de absorver 50% da umidade. Então certifique-se de não jogá-la fora. Da próxima vez que precisar secar seus dispositivos eletrônicos, é muito mais fácil do que usar arroz. Já é difícil enxergar à noite enquanto dirige, mas é ainda pior quando o motorista atrás de você está com a luz alta ligada. Seu espelho retrovisor tem uma aba na parte inferior. Quando você a empurra, ela muda o ângulo do espelho. Um é para dirigir durante o dia, o outro, à noite. Isso ajudará no caso de uma pessoa dirigindo atrás de você ter esquecido de desligar a luz alta. Embora as chaves de fenda sejam ergonomicamente feitas para a sua mão, às vezes você tem aquele parafuso que está muito difícil de soltar. O cabo também foi moldado para que você possa encaixá-lo facilmente em uma chave inglesa, permitindo que você aplique mais força, garantindo que possa remover esse parafuso problemático. As escovas em uma escada rolante parecem ser um bom lugar para prender o pé, mas na realidade, essas cerdas longas cutucando não estão lá para dar um brilho extra em seus sapatos, mas por precauções de segurança, a fim de minimizar o risco de prender objetos entre os degraus e a lateral da escada rolante. Você está indo ao supermercado para comprar alguns itens pequenos. O caixa de autoatendimento é muito mais rápido do que esperar que as pessoas passem os itens de seus enormes carrinhos de compras. Mas a voz alta da máquina, dando os comandos o tempo todo, tira toda a graça dela. Pois eu tenho uma boa notícia para você. Você pode desativá-la. Dê uma olhada mais de perto na tela. Você provavelmente verá um botão de volume na parte inferior. Use o dedo para silenciar a voz educada e irritante de uma vez por todas. No entanto, nem todas as máquinas têm essa opção oculta, mas definitivamente vale a pena conferir. Normalmente, o frasco de óleo de cozinha tem essa estranha tampa interna. A maioria das pessoas remove toda a camada superior e a joga fora, mas na verdade, há uma maneira melhor de usá-la. Vire a parte removida de dentro para baixo e coloque-a no gargalo. Ficará ótimo para servir e você nunca mais vai derramar mais óleo do que queria na sua salada. Planejando um piquenique com seus amigos ao ar livre? Esqueça a cesta de piquenique clássica. Todos nós erramos. Não é preciso de uma cesta, e sim de um balde. Sim, é muito melhor colocar suas coisas de piquenique em vários baldes. Isso ajudará a distribuir uniformemente o peso entre todos os convidados. E quando encontrar um bom local para o seu piquenique e pegar todas as coisas, vire os baldes e use-os como banquinhos.
Quando a comida acabar, coloque os baldes um dentro do outro para economizar espaço no caminho de volta para casa. Sua torrada está queimando e você não tem um pecador à mão? Pegue 2 garfos idênticos, junte-os dente com dente, prenda-os firmemente com elástico e voilá, seu pegador está pronto. Você já se perguntou para que serve aquele fundo duplo embaixo da tampa de Nutella? Só há uma maneira de descobrir. Aqui está um pote novo de Nutella. Vamos remover o círculo de papelão branco e, em seguida, retirar o papel alumínio. Surpresa! Deve ter uma pequena faca para cortar a cobertura dourada. Agora você sabe como ter acesso ao seu prazer de culpado favorito sem arranhar as mãos. Não jogue fora o pote de vidro depois que a Nutella terminar. Ele pode se transformar em um porta-velas ou uma lanterna. Lave-o, pinte-o do seu gosto, adicione algumas decorações ou escritos. Cole uma fita decorativa ao redor do gargalo. Coloque uma vela ou um cordão de luzinhas em seu interior. Ninguém vai adivinhar que era um pote de Nutella. Será segredo. Você já se perguntou por que os biscoitos tipo coquetel têm tipo uma serrinha na borda? Você pode usá-los como uma faquinha para queijo e produtos macios semelhantes, como pepino, presunto e assim por diante. Basta rolar o biscoito como se fosse um pequeno cortador de pizza e pressionar. Agora, todos os ingredientes se encaixam perfeitamente no seu biscoito. Aproveite o seu lanche. Você também tem uma daquelas assadeiras velhas que nunca usa, mas ainda hesita em jogar fora? Tenho boas notícias. Você pode reciclá-la e fazer uma linda moldura para uma pintura ou quadro. Existem 2 maneiras de fazer isso: desengordurar a superfície da sua forma e colar a imagem na parte de dentro da forma. Nesse caso, a moldura ficará para frente. Ou você pode virar a forma de cabeça para baixo e utilizar o fundo dela com as bordas escondidas atrás. Pendure essa peça em uma parede ou coloque-a em uma prateleira. E fique à vontade para usar tinta metálica para deixar sua moldura de uma cor bacana. Uma tábua de corte velha pode ser uma ótima moldura para um espelho. Use fita dupla face para prender o espelho correspondente à superfície da sua base. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente colado. E agora, você pode pendurá-lo na parede usando a alça da tábua ou colocá-lo em um armário e apoiá-lo na parede. Não se esqueça de lavar e secar a tábua antes de começar esse trabalho. Não queremos que o espelho fique cheirando a peixe. Outra super utilidade para uma tábua de corte é manter os fios desembaraçados. Enrole cordões de luzinhas em torno de uma velha tábua de madeira e guarde no armário. Na próxima temporada de festas, você terá tudo organizado e completamente desembaraçado. O secador de cabelo pode ser um ótimo mini aspirador de pó quando você precisar de uma limpeza de emergência. Corte uma garrafa de plástico e seque-a. Coloque uma camada de tecido na ventoinha do secador e posicione-a na parte inferior da garrafa de plástico. Fixe a garrafa e prenda ao secador de cabelo usando adesivo. Ao acioná-lo, você estará pronto para limpar a sujeira. Você pode usar uma grelha de fogão a gás retrô para pendurar suas plantas de dentro de casa. Fixe-a na parede com parafusos ou pregos. Agora, você já pode pendurar vasos de flores, cordões de luzinhas e quaisquer outros itens de decoração. Se a cor da grelha do seu fogão não combinar com a sua decoração, você sempre pode consertar isso usando tinta spray. Hachis e palitinhos de sorvete também podem se transformar em um lindo painel que vai decorar sua casa. Cole as bordas para formar uma grade. Você também pode formar o seu nome ou qualquer outra palavra que queira com os palitos. Em seguida, envolva a grade com luzinhas e decore seu ambiente. Não jogue fora o papel alumínio amassado, pois ele pode ajudar a abrilhantar o seu dia. Junte bolas de papel alumínio idênticas e colhe-as sobre um vidro, uma moldura de espelho ou até mesmo um livro, e sua vida ficará imediatamente mais glamurosa. Se você precisar afiar sua tesoura cega, pegue papel alumínio e amasse fazendo uma bola. Afie bem as pontas da tesoura nessa bola de alumínio. Para acelerar sua rotina de passar roupas, coloque pedaços de papel alumínio embaixo da tábua de passar e coloque a capa de volta. A folha de alumínio irá refletir o calor, o ferro ficará mais quente e fará o trabalho muito mais rapidamente. Se você se esforça para organizar todas as suas joias e perde seus itens favoritos de vez em quando, use uma esponja para guardá-las. Basta fazer alguns cortes e colocar suas peças brilhantes dentro desses cortes. Elas ficarão firmes na esponja e não cairão nem irão se misturar. Você também pode usar uma esponja para fazer um organizador para suas joias. Encontre uma caixa bem linda, corte sua esponja em pedaços iguais e coloque-os dentro da caixa. Use cola ou fita adesiva para prender a esponja na caixa e desfrute de seu novo porta-joias. Você pode facilmente fazer morangos recheados com chocolate em casa. Pegue uma seringa de plástico, encha com pasta de chocolate, retire as folhas de um morango e enfie a seringa no buraco do qual o raminho geralmente sai. Esprema o chocolate na fruta e está pronto. Você pode usar essa mesma técnica quando assar doces, maçãs ou quiser dar um toque de chocolate nas panquecas para surpreender seu parceiro pela manhã.
Cabides de madeira com clipes de metal podem ser úteis quando se trata de pendurar cortinas ou um pano de fundo para uma sessão de fotos. Se você precisar pendurar cortinas e não tiver ganchos especiais, prenda vários cabides ao longo de toda a largura das cortinas e, em seguida, pendure essa estrutura em uma borda ou varão. Uma latinha antiga de chá pode servir como um organizador de pequenas coisas na sua cozinha. Aplique fita dupla face nela e colhe no canto superior do armário. Não há nada melhor do que uma bela torrada com manteiga no café da manhã, sem considerar os sundaes com calda quente. Mas se você achar difícil espalhar manteiga gelada sobre a torrada, aqui vai uma ideia. Use um ralador de queijo. Calcule a quantidade necessária e rale a manteiga. O processo amolecerá a manteiga, tornando-a mais fácil de espalhar, e você não precisará derreter uma quantidade muito grande no processo. Mas ainda assim, aquela calda quente... A massa seca vem em todos os tipos de formas e tamanhos diferentes, por uma razão. Cada tipo de massa combina melhor com determinado molho. As massas do tipo concha, por exemplo, ficam perfeitas com molhos mais densos e grossos. Por quê? Porque o molho fica dentro das conchas, facilitando na hora de servir e comer. A superfície externa, com nervuras, também ajuda a cobrir as conchas com o molho. Se você acabar queimando seus biscoitos, também pode salvá-los com seu ralador. Basta ralar as partes queimadas, depois de retirar cuidadosamente os biscoitos da assadeira. Mas tenha cuidado e espere que os biscoitos esfriem. Além disso, se estragar um pouco o formato, você poderá mergulhá-los em chocolate derretido. Depois que o chocolate esfriar, você terá biscoitos com formato perfeito. Mas falando sério, depois de entrar na sua boca, a forma do biscoito importa? Só tô falando. Se você gosta de colocar muitos ingredientes nos seus sanduíches, mas não gosta muito quando o pão fica encharcado, existe uma maneira de reduzir a quantidade de umidade. Separe seus tomates ou pepinos fatiados e coloque-os entre 2 folhas de papel toalha por 5 minutos. Depois disso, você pode usá-los no sanduíche. Certifique-se também de espalhar manteiga, queijo ou molhos, como maionese ou ketchup, no pão primeiro. Isso ajudará você a selar o pão e a manter a umidade sob controle. Algumas pessoas pensam que aquele pequeno fio branco que você encontra perto da gema de ovo precisa ser removido antes de cozinhá-lo. E eu estou aqui para dizer que esses fios são chamados de calazas e você não precisa se livrar deles. Eles ajudam a manter a gema no lugar, no centro do ovo. Uma calaza não vai atrapalhar a consistência ou o sabor da sua comida, então removê-la é com você. Já reparou que a maioria das caixinhas de suco vem com 2 abas, uma de cada lado? Na verdade, elas são alças. Os fabricantes projetam as caixas dessa maneira para facilitar nosso manuseio. Assim, não corremos o risco de apertar a caixinha, fazendo o suco vazar. Você não precisa ser um especialista em pães para saber que pode usar açúcar branco e mascavo em suas receitas. Mas já se perguntou qual é a diferença entre esses dois? Acontece que a única coisa que os diferencia é que, durante a produção, uma pequena quantidade de melaço é adicionada ao açúcar mascavo. O melaço é basicamente uma espécie de xarope que você obtém ao processar a cana-de-açúcar. Geralmente, esse melaço é removido durante o processo de refino, e é assim que o açúcar branco é produzido. Mas se sobrar um pouco de melaço no produto final, acabamos tendo o açúcar mascavo, com seu sabor específico e tonalidade mais escura. Eu gosto. Há muitas coisas que você pode colocar em sua máquina de lavar louça, além de seus pratos. Por exemplo, você pode limpar coisas como as luvas de silicone ou os puxadores de alguns utensílios de cozinha, como forno ou fogão. Algumas esponjas de cozinha e toalhas reutilizáveis também podem ser limpas na máquina de lavar louça. Falando em produtos de limpeza para a cozinha, há muitas coisas que você pode fazer com detergente de cozinha. Limpar a mobília do seu quintal, por exemplo. Basta adicionar um pouco de detergente em água morna e usar essa solução para limpar os móveis externos com um pedaço de pano. Por fim, enxague-o com a mangueira de jardim. Você também pode usar detergente para se livrar de manchas de gordura em suas roupas, seja molho de macarrão ou molhos para salada. Cá entre nós, às vezes a gente não acha a nossa boca, né? Então, basta aplicar um pouco de detergente na mancha e depois enxaguar com água. Use detergente sem cor para roupas mais claras. Para manchas mais difíceis, deixe o detergente penetrar um pouco e depois jogue a roupa na máquina de lavar como de costume. E pense em talvez começar a usar um babador. Se nenhum método ajudou você a arrumar seu armário e você ainda está com imensas pilhas de roupa para organizar, existe uma maneira simples que pode ser eficaz.
É chamada de regra, um entra e um sai. Isso significa que para cada nova peça de roupa que você compra, você precisa se livrar de uma que já tem. Dessa forma, você sempre estará organizando seu espaço. Para facilitar a localização de algo em seu armário, boa sorte! Mantenha os itens mais usados no nível dos olhos. Dessa forma, será mais fácil encontrá-los e pegá-los quando você estiver com pressa. Aqueles itens que você costuma usar com menos frequência, como suas roupas de festa, por exemplo, podem ficar nas prateleiras acima ou abaixo do nível dos olhos. Você pode fazer bom uso de velhas latas de temperos. Se colocar alguns ímãs poderosos dentro das latas, elas podem funcionar como prateleiras magnéticas. Você pode usá-las para todos os tipos de itens do dia a dia, como utensílios de cozinha, colheres de sorvete ou até mesmo talheres. E dá para colocá-las em qualquer superfície metálica, como a porta da geladeira. Elas vão se misturar bem com os seus ímãs de cozinha. Escondida em sua área de serviço, há uma ótima ferramenta para recolher pelos de animais. Às vezes, funciona melhor do que aqueles rolos adesivos. Pegue um lenço umedecido e, com um pouco de esforço e mão na massa, você se livrará dos pelos de cachorro ou gato rapidamente. Isso funciona em todos os tipos de superfícies, mas é especialmente eficaz para móveis estofados. Se você não gosta quando uma porta começa a ranger sempre que você entra em um cômodo, pegue uma barra de sabão e esfregue-a diretamente nas dobradiças. No entanto, isso só ajudará por um tempo, mas funcionará até você conseguir chegar a uma loja de ferragens. E você sabe, compre um pouco de óleo. Já reparou que em alguns elevadores tem uma estrela ao lado do número de determinado andar? Não é para indicar onde fica meu escritório. É para apontar onde fica a saída mais próxima. E nem sempre é no primeiro andar. Provavelmente está localizado no andar mais próximo da rua. Você já se perguntou por que as placas de pare são vermelhas? Antigamente, elas não tinham nenhuma cor específica. E antes da década de 1920, elas nem tinham uma forma padronizada. Em 1992, porém, alguém surgiu com o formato octogonal. Mas, inicialmente, elas eram pintadas de amarelo, porque a coloração vermelha desbota muito rapidamente por causa da exposição ao sol. Então, o amarelo acabou sendo a melhor opção. Foram necessários mais 30 anos para que a tinta esmalte, resistente ao desbotamento, fosse inventada. Acabamos mudando a cor da placa pare de volta para vermelho. Afinal, ainda é a melhor cor se você quiser que algo seja facilmente visto. Você sabia que existe um tipo de rosa que pode crescer mais do que as pessoas? De acordo com o Guinness Book dos Recordes, a roseira mais alta já encontrada cresceu em Viena, na Áustria. Ela tinha impressionantes 8 metros de altura. Sim, ela floresceu nas alturas. Assim como todos nós temos padrões únicos em nossas impressões digitais, não existem dois tigres com o mesmo conjunto de listras. Isso torna mais fácil para as pessoas que trabalham com essa espécie felina distinguir um tigre do outro. Aposto que você não sabia que a Casa Branca tem sua própria floricultura escondida no porão do prédio. Ela foi criada para fornecer arranjos de flores para todos os tipos de eventos que acontecem lá. Provavelmente não é surpresa que a pizza tenha se tornado um prato básico americano, apesar de sua origem italiana. As pessoas nos Estados Unidos adoram tanto essa comida que compram 350 fatias de pizza a cada segundo em todo o país. Cara, eu não tô recebendo a minha parte. Para dar conta da enorme demanda por esse delicioso prato, cerca de 17% de todos os restaurantes nos Estados Unidos são pizzarias. Existe uma maneira de fazer suco de limão sem que as sementes entrem na bebida. Tente cortar a fruta em duas metades e espremê-las com um pegador de cozinha. A ponta pontiaguda do limão deve estar voltada para baixo. O suco escorrerá, mas as sementes permanecerão dentro do limão. Ah, limonada vai bem com pizza.